Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje estaremos estudando um tema muito especial. Tema este que, se vocês não entenderem agora, lendo o livro de Deuteronômio, vocês não conseguirão entender ao ler os profetas. Então é de muita importância esse tema e é muito importante também que você venha a prestar bastante atenção no que estaremos trazendo aqui, ok? Então vamos iniciar lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Lemos durante a semana de Deuteronômio 27 até Josué 12, e nesse estudo em especial foi escolhido um tema. Estaremos trazendo vários textos aqui, mas iremos focar apenas num tema só. Estou fazendo suspense aqui, mas daqui a pouco você já verá que tema é este, ok? Bem, está escrito assim: Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, inicia aqui a leitura do verso 19, vendo aqui que o céu e a terra foram postos como testemunhas contra a nação de Israel. E Deus vai e coloca diante da nação a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas o próprio Deus, ele vai e ele indica: escolhe a vida para que vivas. E é interessante a forma como Deus trata com o povo de Israel, várias questões aqui bem enigmáticas que iremos encontrar aqui. A verdade é que desde o início, Deus estabeleceu em aliança com o seu povo que a obediência à sua palavra traria bênçãos, traria vida. Enquanto a desobediência resultaria ali em maldição, morte e também exílio. Pegue essa palavra, exílio. Isso é muito importante para entender as profecias. Profecias até para o final dos tempos. E para garantir que essa aliança nunca fosse esquecida, vamos ver que foram convocados os céus e a terra. Eles foram chamados como testemunhas permanentes. Muito interessante. Eu vou colocar aqui um outro texto, em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 1. Diz assim: Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Ok. Então veja novamente aqui Moisés, né, nesse cântico de Moisés, ele fala para que os céus viessem a dar ouvidos, né, inclinar os ouvidos, e para a terra ouvir as palavras da boca dele. Interessante, né? E nos capítulos anteriores, Moisés ele faz um longo discurso para o povo de Israel e ele comissiona Josué como seu sucessor. E aí Deus vai e prediz, através de Moisés ao povo, que os israelitas iriam desviar do caminho, que iriam seguir falsos deuses, que iriam romper a aliança com ele. Vamos ver através desses capítulos anteriores que Moisés ele ensina através dessa grande canção profética, que em hebraico nós chamamos de Haazino. O hebraico é lido de trás para frente. Essa primeira palavrinha aqui é Haazino. Vou tirar aqui o inglês.
Essa primeira palavra aqui é Raazino. E nessa canção de Moisés, que significa Raazino, escutem, deem ouvidos, né? Céus. É muito interessante que Moisés ele inicia essa canção convocando os céus e a terra como testemunhas aqui, para essas advertências tão proféticas, sabendo que o povo em algum momento iria se desviar do caminho, mas o Senhor já de antemão já havia anunciado isso até mesmo ao povo e trazendo ali palavras do que aconteceria quando o povo retornasse. Que Deus tremendo, né? Deus já anuncia, olha, vocês vão se desviar, vocês vão cair, vocês vão fazer o que é errado. Mas quando vocês resolverem retornar para mim, eu vou agir dessa forma. Eu farei isso, eu farei aquilo. Ele anuncia o que vai acontecer quando o povo se desviar do caminho e o que vai acontecer quando o povo retornar ao caminho. Interessante. E essa canção conta aqui a história de Israel. É um resumo. Passado, presente e futura redenção, advertindo ao povo a não se desviar do caminho que o Senhor ordenou. E é curioso, né? Por que convocar os céus e a terra como testemunhas? Por que isso? É interessante que Moisés ele comissiona Josué para dar-lhe continuidade. E Moisés já sabia que não iria entrar na terra prometida. Josué iria levar o povo a tomar posse. Então Moisés sabia que iria morrer em breve. E se ele escolhesse um homem como Josué como testemunha, essa pessoa também morreria no futuro. Josué morreu. E os israelitas, eles poderiam dizer numa geração futura: olha, nós nunca aceitamos a aliança. Isso aí foi coisa com os nossos pais. E não lembramos mais disso, não tem testemunhas que digam isso hoje. Olha só que interessante. Quando não há uma testemunha presente, aquilo ali de repente pode não ter valor. No entanto, foram convocados os céus e a terra, e permanecem hoje como testemunhas vivas. O mesmo céu e a mesma terra que testemunharam a aliança no passado, continuam hoje sendo testemunhas. Se o povo está sendo obediente ou não aos mandamentos do Senhor, vamos ver aqui os céus e a terra. Inclusive, vamos ver pela própria palavra que lemos em Deuteronômio, se o povo fosse digno, ou seja, se obedecessem os mandamentos, as testemunhas dariam recompensas. Diriam recompensa dos céus e da terra. A terra daria o seu fruto, o céu daria o orvalho. Agora, se eles fossem desobedientes, essas testemunhas também viriam contra eles. O céu se fecharia, a terra não daria os seus frutos. Muito interessante, né? Estamos quase chegando no tema em questão. Peço que vocês prestem ali bastante atenção. Agora vamos lá. Antes disso, um texto bastante interessante para a gente conseguir entender uma palavra de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus disse assim, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Olha só, hein? Por que Jesus fala aqui sobre o céu e a terra se passem? Justamente porque os céus e a terra são testemunhas da aliança que foi feita. Enquanto vocês verem esse céu e essa terra, ainda está valendo essa aliança. O interessante é que Jesus ele reforça o papel dos céus e da terra como testemunhas da aliança de Deus. Testemunharam no tempo de Moisés e continuam hoje. A aliança continua válida. Muito interessante. Jesus vai e confirma isso aqui. Um ponto aqui para os irmãos terem uma ciência, algumas traduções em português
talvez tragam aqui J, tio. Essa que eu li está um pouco diferente, mas na verdade o que Jesus quis dizer aqui é a letra Yod em hebraico, que é uma letra bem pequena, ou seja, uma só letra que nessa tradução seria essa menor das letras. E esse traço da lei é que algumas letras em hebraico elas se diferenciam por um pequeno traço. Se você tirar aquele pequeno traço, você pode confundir uma letra com outra. Então, não seria tirado uma menor letra ou um menor traço que diferencia uma letra da outra. Bastante interessante. Bem, meus irmãos, esse é um cântico que nós lemos em Deuteronômio bastante profético e vamos ver que Moisés ele declara ali a justiça de Deus, ele lembra ali ao povo por tudo que o Senhor havia feito por eles e ele anuncia que se eles fossem obedientes receberiam grandes bênçãos. Mas Moisés previu ali que o povo abandonaria o Senhor e seguiria falsos deuses. Isso traria a ira de Deus e, eventualmente, levaria o povo à derrota e ao exílio. Todas as maldições pela quebra da aliança viriam sobre eles. Então, esse cântico aqui era uma forma de ensino profético para que o povo de Israel sempre lembrasse das consequências da obediência ou da desobediência. Então, é uma forma de advertir que qualquer um que ignorasse os termos da aliança seria apagado da terra. Se a nação quebrasse a aliança, a própria terra destruiria o povo. O povo seria exilado. E aí, Moisés profetiza que gerações posteriores se perguntassem o significado do exílio. Por que eu estou aqui? Ô pai, por que eu vim para aqui na Babilônia? E aí, saberiam o significado do seu exílio. Eles seriam informados de que era resultado da quebra da aliança que Moisés estava ali mediando com eles naquele mesmo dia. Inclusive sobre a questão da Babilônia, é algo muito interessante, até mesmo a contagem dos anos é muito significativo, já abordamos isso em outro estudo, então não vou focar nisso hoje. Quero falar aqui em especial sobre um outro exílio muito importante, profético. Em Deuteronômio, no capítulo 28, estarei colocando aqui para os irmãos. O verso 63 está escrito assim: E acontecerá que, assim como o Senhor tinha prazer em vos dar, olha só, hein? Perdão. E acontecerá que, assim como o Senhor tinha prazer em vos fazer o bem e multiplicar-vos, ele terá prazer em vos destruir e em vos consumir, e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuir. Então, aqui já fica claro, da mesma forma que Deus tem prazer em abençoar, te fazer bem, te multiplicar, te prosperar, e também vos terá prazer em te destruir, em te consumir, em te tirar da terra a qual vocês estão entrando agora. Então eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida, prestes a tomar posse da terra de Israel, e vamos ver que Deus vai e anuncia, através das palavras de Moisés, da boca de Moisés, que eles, inclusive, iriam sair da terra qual eles estavam para entrar. Olha só, hein? E o Senhor os espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e lá cultuareis outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de madeira e de pedra. Gente, isso aqui é um texto profético. Vocês nem imaginam. Para abordar todo esse tema aqui,
precisaria de, no mínimo, acho que umas 3 ou 4 horas. Então, de uma forma resumida, com a desobediência, Deus vai e fala que o povo seria espalhado por todos os povos. Iria haver uma dispersão dos filhos de Israel. Inclusive, iremos ver em vários textos proféticos, inclusive, como Deus iria fazer usando daqueles que não são seu povo sinais e coisas para atrair a atenção do seu povo. Deus usaria os gentios, as nações gentílicas. Isso é muito interessante porque, se pegarmos todos esses textos, a forma como eles se conectam, inclusive com as palavras de Paulo, é muito interessante. Mas qual o ponto que eu quero trazer aqui agora? Talvez você tenha ouvido falar sobre o exílio assírio, talvez você tenha ouvido falar sobre o exílio na Babilônia. O povo de Israel foi na Babilônia. Ok. Esse então é até mais conhecido, né? Temos mais filmes, tem até novela do povo de Israel indo para a Babilônia. Então, são histórias ali que muitos ouviram falar. Mas uma coisa que poucos não sabem é que jamais houve um retorno de todas as tribos de Israel para a Terra Prometida. Nunca houve. Quando o povo de Israel foi para a Síria, nós não temos nenhum relato ali de um retorno. Talvez alguns no futuro tenham migrado. Mas e as tribos? Quando o povo de Judá vai para a Babilônia, né, o povo ali de Jerusalém, ali estão apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, nessas terras. E, obviamente, alguns levitas entre eles. E é interessante que, quando acaba o exílio na Babilônia, há um retorno, né? De forma gradativa, retorna a primeira vez, retorna a segunda vez, retorna a terceira, mas apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e alguns entre os levitas. E as outras 10 tribos? Onde estão? Se espalharam. E o curioso é que as profecias bíblicas sobre um possível retorno, estou aqui só antecipando que eu não li o texto bíblico ainda para vocês, antecipando um pouquinho, sobre um possível retorno, não, sobre o retorno, que vai retornar, são textos que diz que todo Israel. Então, profeticamente falando, são coisas aqui cheias de mistérios, né? Tem muitos mistérios, mas vamos ver um pouquinho mais aqui. Então, lemos aqui que a desobediência traria a dispersão do povo entre as nações. Isso aconteceu. As 12 tribos se espalharam e ainda não retornaram completamente. Agora vejam, Deuteronômio capítulo 32, verso 20. Diz assim: E disse: Esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos nos quais não se pode confiar. Por enquanto, eu quero chamar atenção para essa parte aqui, ó, esconderei deles o meu rosto. Isso aqui tem um peso negativo enorme. Deus escondeu o rosto dele. Isso significa que, por conta do pecado, ele está se distanciando do homem. Aqui nesse caso, se distanciando do povo. Então, uma geração tão perversa que ela está totalmente distante do Senhor. Perdeu ali a presença de Deus no meio deles. Então, esconder o rosto, quando a gente vê Deus falando sobre isso, é algo que Deus já está irado por conta do pecado do povo. Agora veja só que interessante o verso 21. Provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus, com falsos deuses. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhes despertarei a ira
com uma nação insensata. Diversas vezes Deus usa outros povos para lidar com Israel, trazendo ali juízo. E aqui é interessante que fala provocar ciúme. Interessante que lá em Romanos 11 nós vamos ver sobre isso, né? Paulo falando sobre a questão do evangelho aos gentios, provocar de certa forma ciúmes em Israel. Ou seja, Deus usando um que não é povo. Caramba, interessante, né? Questões proféticas aqui, já ó, em Deuteronômio. E vocês verão muito mais ainda. Então vamos ver aqui um princípio espiritual bastante profundo. Lemos aí, não sei se eu coloquei para os irmãos o slide, mas está aqui, Deuteronômio 32, versos 20 e 21. E aqui vemos um princípio espiritual bastante profundo. E a ausência da presença de Deus é uma consequência do pecado do povo. Esse afastamento de Deus, ele não é arbitrário. Deus não chega e fala, eu quero estar distante do povo porque eu quero ficar um tempo sozinho. Não, não é isso. Mas é uma resposta à infidelidade do povo. Olha só o que está escrito em Isaías, no capítulo 59, o verso 2. Vou ler a partir do verso 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouve. Então, as maldades que nós fazemos fazem uma separação entre nós e Deus. Os nossos pecados faz com que Ele esconda o seu rosto sobre nós. Algo que é muito perigoso, meus irmãos. Muitos, infelizmente, se afundam no pecado, aí Deus vai, por conta de muitos pecados e a pessoa não quer se arrepender, Deus vai e esconde seu rosto. E a partir do momento, Deus vai e se distancia e acaba o Espírito Santo saindo daquela pessoa por conta do pecado, a pessoa passa a estar num estágio muito pior. E muitas vezes ela não consegue ali enxergar os seus erros. Então, meus irmãos, é algo muito triste e muito ruim quando perdemos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A preocupação do rei Davi, quando ele percebeu ali o pecado, foi que na parte de mim o seu espírito. Porque se o Senhor tirasse o espírito dele, de Davi, seria uma ruína. Seria ali de Saul para pior. Mas ele se arrependeu verdadeiramente. E o Senhor manteve ali o seu espírito, Davi. Meus irmãos, o pecado ele cria como se fosse ali um muro de separação entre Deus e o povo. E por isso vamos ver que muitas vezes o clamor de Israel parece não ser ouvido por causa desse muro que separa e Deus não escuta. É importante que venhamos a entender a necessidade de arrependimento é essencial. Olha só o que está escrito em Ezequiel. Capítulo 39, verso 23. Já estamos quase chegando no tema, hein? E as nações saberão que os da casa de Israel foram levados em cativeiro por causa da sua maldade. Olha só, hein? Acabamos de ler o profeta Isaías que as maldades fazem uma divisão. Vejam, porque agiram de forma traiçoeira para comigo e escondi deles o rosto. No profeta Isaías nós vimos o quê?
Os pecados fazem com que Deus esconda o rosto. Estamos vendo aqui já, né? Olha só, hein? Em Ezequiel, novamente, olha só como tudo se encaixa. Vimos em Deuteronômio, vimos em Isaías e agora vemos em Ezequiel. E quando a pessoa desobedece a Deus, sendo má, ela não reconhece o erro, começa a praticar o pecado, Deus vai e esconde o seu rosto. E olha só, e escondi deles o rosto. Por isso os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram pela espada. Olha só, hein? Eu agi para com eles conforme a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o rosto. Então, mais uma vez aqui vamos ver Deus falando que escondeu o seu rosto para Israel. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui? A dispersão de Israel entre as nações não foi um acidente histórico, mas foi um juízo divino. Deus escondeu o seu rosto por causa da rebeldia do povo. Permitiu que as nações tivessem domínio sobre eles. E se Deus esconde o seu rosto quando a geração é perversa, nós precisamos então entender o quê? Que é necessária uma conduta diferente para que o Senhor volte a levantar o seu rosto, a olhar para nós, para que Ele revele a luz do seu rosto. Meus irmãos, precisamos andar na contramão deste mundo. Para agradar a Deus, não podemos andar conforme as coisas acontecem ao mundo e fora. É necessário entendermos isso. Até porque há uma promessa de restauração. Isso tudo se conecta com a volta de Jesus. Olha só que interessante. Olha só o que está escrito. Vimos que, por causa do pecado, haveria o exílio e o povo de Israel seria disperso entre as nações. Isso aqui tem um significado profético enorme, mas, conforme já mencionei, não dá tempo para trazer todos os detalhes. Mas há promessa também de restauração. Veja só o que está escrito aqui a partir do verso seguinte, Ezequiel 39, 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Olha só, hein? Olha só, hein? Tornarei a trazer Jacó. Ou seja, eu vou voltar a trazê-los. Trarei eles de volta. Vou me compadecer da casa de Israel. Casa de Israel. Ó, vamos falar casa de Israel? Aqui, profeticamente falando, é todo o Israel. Lembra Romanos 11? Que todo Israel será salvo? Terei zelo pelo meu santo nome. Aí diz: quando habitarem seguros na sua terra. Quando eles habitarão seguros? Quando haverá paz na terra? Apenas quando o Senhor Jesus retornar. Sem terem medo de ninguém, eles se esquecerão tanto da sua vergonha como de todas as infidelidades pelas quais transgrediram contra mim. Olha só de novo, quando eu os trouxer de volta dos povos. Temos lá em Deuteronômio. E os houver ajuntado das terras de seus inimigos, serei santificado neles aos olhos de muitas nações. Olha só, hein? Meus irmãos, profeticamente falando, que evento é esse? Jesus volta e ele agrupa, ele reúne, ele traz de volta Israel entre todos os povos, trazendo a um lugar só, unindo. Que evento profético é esse? Ele se chama arrebatamento.
Sério? Continuamos, hein? Verso 28. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os levei ao cativeiro entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. Olha que interessante. Estamos vendo o livro de Deuteronômio de forma aqui resumida. Deus levou para o cativeiro por conta do pecado, ele já havia anunciado, e ele traria de volta para a terra, certo? Aqui não é um retorno físico, conforme nós vamos ver o povo saindo da Babilônia e voltando para Israel. Até porque a gente vê uma questão profética muito mais apurada, muito mais profunda. Olha só. Nem deles esconderei mais o rosto. Opa! Depois desse evento, Deus não esconderá mais o seu rosto deles. Temos então que se tratava aqui da casa de Israel, certo? Toda a casa de Israel, todo Israel. Lemos que é quando eles habitarem seguros, certo? E vamos ver que eles esquecerão da vergonha de todas as infidelidades. Ou seja, não vai haver mais pecado. Então, é um texto aqui bastante interessante, porque muitos não conseguem perceber, mas aqui se refere ao arrebatamento. Uau! Arrebatamento já aqui em Ezequiel, eles vão perceber ainda antes. Vejam bem. Então, lemos aqui o verso 28, certo? Então, fala aqui que e os trouxe de volta para sua terra, não deixarei lá nenhum deles. E aqui lemos que nem deles esconderei mais o rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha que forte. Não vai esconder mais o seu rosto, ou seja, a presença de Deus estará sempre no meio do povo. O seu santuário estará no meio do povo. E agora o seu espírito está sobre a casa de Israel. Olha só que forte. E essa é uma promessa poderosa. Deus promete restaurar o seu povo e nunca mais esconder o seu rosto. O derramamento aqui do seu espírito sobre a casa de Israel é um sinal claro da redenção final. Meus irmãos, agora olha só. Será que isso aqui é uma coisa que só aparece em Ezequiel? Será que é uma novidade? Olha só, vou falar a mesma coisa aqui, vou ler a mesma coisa já em Deuteronômio. Em Deuteronômio, lemos sobre a dispersão de Israel, certo? Vimos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, certo? No verso 63 e 64, que eles seriam dispersos devido à desobediência. E agora, olhem só o que está escrito no capítulo 30. Capítulo 30, vou colocar aqui no verso 4. Lembrando que aqui no Deuteronômio 30, Deus vai falar aqui sobre sobre aquela sequência de bênçãos e maldições. E agora vamos ver, olha só, perceba só. Quando te acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição? Ou seja, quando isso tudo se cumprir, tanto a bênção como a maldição, tudo isso já aconteceu no meio de vocês. Olha só. E te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado. Ou seja, Moisés está anunciando aqui, Deus através de Moisés, de que quando o povo já passou por essa fase de bênção e maldições, e o povo agora está nas nações, espalhado, e o povo se lembrar, caramba, Deus havia falado que iria nos lançar ali pelas nações. E houver, agora, verso 2, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha só, hein? O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro
e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Uau! Esse aqui é o primeiro texto das Escrituras a apresentar a ideia de arrebatamento. Prosseguir. Ainda que os teus exilados estejam na extremidade do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. Forte, hein? E o Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás. E ele te fará bem, te multiplicará mais do que a teus pais. Olha só, hein? E o Senhor teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma para que vivas. Olha só, hein? Muito interessante. Isso aqui se conecta, inclusive, com Jeremias 31, a circuncisão do coração. Muito interessante isso tudo. Meus irmãos, então, esse evento em que o Senhor vai reunir os convertidos das nações e levará para a terra que ele prometeu, essa é a promessa do arrebatamento. A promessa do arrebatamento ela é tão antiga que surgiu antes mesmo do povo ser disperso entre as nações, antes mesmo de entrar, antes mesmo de tomar posse ali da terra prometida, eles já ouviram. Só que a revelação sobre o arrebatamento ela é progressiva. Com o passar do tempo, foram revelados grandes mistérios sobre como seria e o que aconteceria. Então, engana-se aí quem acha que o arrebatamento só surgiu no Novo Testamento. O uso da palavra arrebatamento ela se popularizou nos tempos modernos, mas na Bíblia ela foi usada ali uma única vez. O apóstolo Paulo faz uso do termo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Eu estarei colocando aqui, mas é importante que os irmãos venham a entender. Então, meus irmãos, aparece uma única vez na Bíblia, mas é importante que vocês entendam que houve essa revelação progressiva. A primeira vez que esse evento é mencionado é em Deuteronômio. Olha que curioso. E todos os profetas vão falar sobre esse evento. É claro que alguns falam em maior grau, outros falam pouco menos. É algo muito significativo isso, meus irmãos, porque é muito forte. O como Deus anuncia, o como ele ama o seu povo, e desde lá de trás ele já havia anunciado tudo o que haveria de acontecer. É algo que, humanamente falando, tantas pessoas duvidando de Deus, olha só que algo poderoso, antes que as coisas viessem a acontecer lá atrás. Desde o livro de Deuteronômio estamos vendo. Muito interessante. Bem, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Aqui é o seguinte, vai falar que quando a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu, um grande brado, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? E aqui quando fala nós, fala aqui dos vivos. Então, os que estiverem mortos primeiro ressuscitarão, e depois os vivos, junto com os mortos, seriam arrebatados com eles. Eles aqui seriam os mortos, ok? Então, os que morreram e ressuscitaram, junto com os vivos arrebatados, iriam ser arrebatados, certo? Tanto mortos como vivos, e iriam encontrar com o Senhor nos ares. Aqui a gente vai ver uma revelação maravilhosa. Haverá um encontro com o Senhor nos ares. Como vocês verão, os profetas anunciam muitas coisas, mas outras revelações vão surgir no Novo Testamento. E esse encontro com o Senhor nos ares, a gente
de fato ler nas Escrituras que o Senhor viria dos céus. Vemos nas Escrituras que o Senhor iria recolher o seu povo, mas que nós encontraríamos com ele nos ares. Isso aqui já é uma revelação nova. Então, muito interessante isso tudo. É claro que há alguns textos que você pode tirar essa ideia, ok? Mas ainda assim são textos mais poéticos, mas tem muitos textos, né? Muitos textos. Nós já trouxemos aqui em alguns estudos e no futuro traremos em outros sobre isso. Bem, então a palavra arrebatados, né, que vem, né, aí sobre a doutrina do arrebatamento, que muito se fala, essa palavra aparece aqui uma única vez na Bíblia, aqui no grego, né, no texto Receptus, vamos ver essa palavrinha grega aqui, ó. Então essa palavrinha arpagessômeta, ela... Vou selecionar ela toda aqui. Arpagessômeta, que ela vem, né, da raiz de arpazo, que significa tomar a força. Arrebatar é tomar a força, agarrar, capturar, esse sentido no grego. Dá um sentido ao texto do seguinte: seremos tomados à força, seremos capturados. E essa perspectiva daria uma percepção que esse evento vai acontecer de uma forma muito rápida. Ou seja, não é possível que alguém avise uma outra pessoa: olha, estou ali indo encontrar o Senhor nos ares. Vai ser muito rápido. Ele virá como um relâmpago, algo muito rápido, e nessa vinda dele como um relâmpago, nós iremos ser arrebatados, retirados, tomados à força também muito rápidos. Não tem como você chegar, de repente está num restaurante ali comendo. Opa, senhor, pera aí, vou pagar a conta. Não, será algo que não tem como você anunciar, né? Será algo realmente muito rápido. Não tem essa possibilidade de alguém anunciar, né, que eu estou indo encontrar com o Senhor nos ares. E é interessante, meus irmãos, que os profetas já haviam ali anunciado de forma clara para onde o Senhor nos levaria em sua vinda. Isso tem vários e vários textos. Só que o Novo Testamento traz uma revelação detalhada sobre como será a reunião dos eleitos. E vamos ver que será nos ares. Iremos encontrar com ele nas nuvens e ele nos levará para até aquele prometeu. E é interessante, vamos ver muitas revelações surgindo, sim, no Novo Testamento. Por exemplo, em Apocalipse 10, deixa eu colocar aqui. Apocalipse 10, no verso 7, diz assim: mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Então, olha só que interessante. Em lugar nenhum do Antigo Testamento vamos ver sobre as 7 trombetas. Mas em Apocalipse, vamos ver que ao tocar a 7ª trombeta, se cumprirá o que o Senhor anunciou aos profetas. Paulo vai falar sobre o toque da última trombeta. Quando da última trombeta o anjo tocar. E esse mistério que o Senhor anunciou aos profetas, olha só, o evento em si, ele não é novo. Os profetas anunciaram. O que há aqui agora são revelações, mais detalhes, um maior nível de detalhes. Opa, existirão 7 trombetas. E a 7ª, quando tocar, vai se cumprir isso aqui. Então, há sim uma revelação progressiva. Então, no primeiro relato bíblico sobre a reunião dos dispersos, que é o arrebatamento, lá em Deuteronômio 30, vamos ver que para agora o tema foi sendo ampliado, sendo abordado ali por todos os profetas, e chegou agora no Novo Testamento com mais revelações. Mas se nós não entendermos as mensagens dos profetas, infelizmente não conseguiríamos entender plenamente a profecia. São muitos detalhes. Inclusive, caso alguém queira entender um pouco mais aí de escatologia, eu indico o livro Escatologia Decodificada. Deixa eu colocar aqui a câmera. O livro Escatologia Decodificada,
Um livro aqui que vocês conseguirão adquirir bastante conhecimento escatológico, desde a parte ali mais básica até coisas ali mais profundas, mais proféticas. E é um livro ali que vocês conseguem, mesmo com poucas páginas, ter uma dimensão que facilita a compreensão de toda a Bíblia, todos os textos escatológicos, porque são pequenos textos que, se você compreender, você consegue depois facilmente compreender toda a Bíblia quando um texto fala ali sobre algo profético. Então, muito importante. Falando nisso, eu peguei essas referências, inclusive, desse livro. Lá em Ezequiel 37, olha só. Ezequiel 37, verso 21 e 28. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: pegarei os israelitas dentre as nações para onde foram, os reunirei de todas as partes e os introduzirei na sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos, de maneira alguma no futuro. Olha só que interessante, mais um texto aqui de Ezequiel, que vamos ver que se conecta lá com Deuteronômio, com Isaías, com Apocalipse, com todos esses textos que nós lemos. Esse texto aqui claramente é um texto profético para o final dos tempos. E esse evento aqui de pegar os israelitas dentre as nações e reunir de todas as partes e introduzir na sua terra é o arrebatamento. O que nós temos no Novo Testamento, em termos maior de detalhe, é que entre esse evento de pegar entre as nações e reunir, olha só, de todas as partes, e os introduzir na terra, a gente vê três partes, certo? Pegar entre as nações, pegar dentre as nações, reunir de todas as partes e introduzir na sua terra. Só que esse reunir aqui de todas as partes não era aqui muito claro como seria essa reunião. E quando nós lemos Paulo falando que será um encontro nos ares, aí fica mais claro, opa, é assim que haverá de ser a reunião. E aqui, só para comprovar os irmãos que é de fato um texto aqui sobre o final dos tempos, eu ia ler até aqui o 22, mas olha só. Nem se contaminarão mais com seus ídolos. Olha só. Nem com suas abominações, nem com nenhuma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, vai acabar de vez com o pecado. Não haverá mais pecado. Deus vai purificar Israel. E olha só como continuou o texto. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Aqui, quando fala de meu servo Davi, o rei Davi não estava mais vivo nesse tempo. Aqui é uma profecia sobre o Messias davídico, o Messias, filho de Davi, descendente de Davi. Então, uma profecia messiânica. O Messias reinará sobre eles, e eles terão um só pastor. Muito forte, hein? E o próprio Jesus, ele fala que ele é o pastor. Inclusive, ele diz que ele tem as ovelhas desse rebanho, e tem ovelhas que não são desse aprisco, mas haveria dele pegar e reunir, e será apenas um rebanho, um só pastor. Olha só que interessante. Os gentios fazendo parte com a casa de Israel, todo Israel, filhos do mesmo rebanho. Apóstolo Paulo, então, traz inúmeros exemplos sobre isso. E, profeticamente falando, isso tem mais sentido ainda. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais.
habitarão nela para sempre, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos. E meu servo Davi será seu príncipe eternamente. A gente vê que aqui fala sobre um reino eterno, onde o Senhor Jesus, o Rei Messias, o Filho de Davi, será o nosso Rei. Farei com eles uma aliança de paz. E essa aliança não tem fim, a perfeita paz, e será uma aliança eterna. Olha só, hein? Aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. E aí o texto continua e vamos ver que o tabernáculo do Senhor vai permanecer sempre com eles. Ele vai ser o Deus, e seremos o povo dele, e que as nações saberão que o Senhor santifica Israel quando o santuário dele estiver em nosso meio para sempre. Amém? Então vamos ver, esse texto aqui é bem claro, que o Senhor ele reunirá os filhos de Israel e levará para a sua terra. Menciona aqui profeticamente Davi, o qual mencionei uma referência profética ao rei Messias. E nesse texto de Ezequiel são muitos temas abordados. Vai falar sobre arrebatamento, sobre reinado messiânico, o fim do pecado, a vida eterna, o milênio. São muitos textos proféticos. E essa profecia não aponta para um retorno natural à terra de Israel, como aconteceu com o cativeiro babilônico. Mas não é também aquele retorno simples dos judeus pegarem um avião e ir para Israel, mas aponta para algo sobrenatural. Esse evento está reservado para o retorno do nosso Senhor Jesus e conhecemos ele hoje como o arrebatamento. Mas é importante que vocês entendam, meus irmãos, para a gente encerrar aqui. Antes disso, precisa acontecer algumas coisinhas. E dentre elas, a que eu considero de uma importância profética, é o seguinte. Jesus ele diz algo para os filhos de Israel. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui tem uma dupla conotação profética. Ele havia anunciado em Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Vamos ver. Ele diz que queria juntar os filhos, mas Israel não quis. E ele fala, a vossa casa ficará abandonada. Quando Jesus fala isso aqui, é tanto no sentido de que ele seria morto, e com isso seria retirado do meio, de Israel, como também a ocultação do rosto dele, escondendo o rosto para a nação de Israel. E por ora, o rosto dele está assim, escondido, até que Israel venha dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma frase de muita importância. Baruch haba b'Shem Adonai. Essa frase será uma frase essencial. Vai chegar um dia onde o povo judeu vai reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias e Rei. Quando isso acontecer, meus irmãos, aí veremos o nosso Senhor. Quando o povo de Israel se arrepender, quando houver um clamor por parte de Israel, isso está ligado com o retorno do Senhor Jesus. Quando o povo de Israel reconhecer o Senhor Jesus, clamar pelo seu nome, ele voltará. Ele cumprirá a promessa de reunir toda a casa de Israel na terra prometida. Conforme vimos, os céus e a terra testemunham a aliança de Deus. Isso permanece ativo. A dispersão de Israel foi resultado do pecado. Mas há uma promessa de restauração. E essa promessa ela é garantida.
Isso nos ensina que Deus é fiel à sua palavra e que o arrependimento genuíno abre um caminho para a redenção. Cada um de nós é chamado para o arrependimento e para a restauração. E devemos reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias. Precisamos pedir que Ele venha nos moldar, que venhamos a buscá-lo com um coração sincero. Precisamos viver uma vida em obediência. E isso vai apressar o retorno do Senhor. Precisamos orar pelo povo de Israel, porque se nós orarmos pelo povo judeu, e hoje, infelizmente, muitos estão distantes, não conseguem chegar ainda que o Senhor Jesus é o Salvador. Meus irmãos, todos nós precisamos escolher a vida, precisamos andar nos caminhos do Altíssimo. Mas o povo de Israel, quando esse povo proclamar bendito é o que vem em nome do Senhor, nesse momento Jesus virá. Vocês entendem a importância disso? Então ore por Israel, ore pelo povo judeu, para que haja arrependimento, para que o Senhor revele o seu rosto sobre o povo de Israel. Falta pouco, meus irmãos, falta bem pouco. Espero que os irmãos tenham entendido esse estudo. Caso tenham tido alguma dúvida, pegamos aqui alguns textos bem rápidos para não ficar muito longo. Caso você tenha tido alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se houve alguma dúvida durante a leitura entre Deuteronômio 27 a Josué 12, traga aqui também, porque como é um estudo um pouco longo e como buscamos trazer pelo menos aqui um tema, então não trouxe aqui nada do livro de Josué. Então se você tiver alguma dúvida, escreva aqui no comentário. Eu posso fazer um vídeo extra, um vídeo especial sobre esse tema específico que possa ser a dúvida de alguém. Ok? Então, para encerrarmos aqui, falamos sobre a ocultação do rosto de Deus, que é algo muito ruim. E algo muito bom é quando o Senhor levanta o seu rosto, quando Ele faz a luz do seu rosto resplandecer sobre nós. Então, para encerrar aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe grandemente. Até a próxima semana, meus irmãos.